Olá pessoal, me chamo Anderson Santos, sou graduando do curso de Engenharia Ambiental do terceiro período. Bom, a nossa aula de hoje é para apresentar para vocês um software voltado para avaliação, para avaliar a dispersão de poluentes na água produzida por emissários submarinos. Bem, gente, eu sou Edmilson, também graduando do terceiro período de Engenharia Ambiental. E vou tentar explicar para vocês um pouco o que são emissários submarinos, tá? Para quem não entende o significado do termo emissário submarino, é uma tubulação utilizada para lançamento de esgotos sanitários e ou industriais no mar, aproveitando-se a elevada capacidade de autodepuração das águas marinhas, que promovem a diluição e a dispersão e o decaimento de cargas poluentes a elas lançadas. Atualmente, os emissários submarinos são considerados complementares e integrados aos sistemas de tratamento e depositação de esgotos sanitários nas cidades litorâneas. Esse software é muito utilizado principalmente nas empresas de consultoria ambiental, tá? Ele tem uma aplicação muito vasta na poluição das águas poluídas por mercúrio, águas superficiais, pluviais, poluição marinha, nas águas subterrâneas, nas águas que são consequenciais também, águas dos rios. Vocês verão no desenvolvimento da apresentação por que esse software foi desenvolvido, tá? Qual o objetivo dele? O objetivo desse software foi de analisar a dispersão das águas residuais, o seu comportamento da poluição e também verificar também como se daria essa proteção ao comportamento marinho das águas marítimas. Vocês verão também na apresentação como o software oferece ao programador, como ele utilizará essas ferramentas, né? É de fácil utilização, qualquer programador pode utilizar esse software. Ele é muito prático, vocês verão também mais à frente, servindo assim para avaliar a dispersão dos poluentes na água. Ele é um software que pode ser utilizado na segurança, nas indústrias de risco, e inclusive até atualmente diversas universidades estão utilizando esse software na educação, para aulas, para desenvolvimento de programas, para o pessoal analisar as fontes, né, de onde ela teve sua origem, também ela tem esse papel importante também. Olá pessoal, eu sou Vicente Bezerro, sou graduando em Engenharia Ambiental do Centro da Universidade de Tiradentes. Para já existentes fontes de poluidoras, faz com que seja possível obter mapas de concentrações de poluentes. Como a gente pode ver no nosso exemplo, a concentração de poluentes no mar fica com a cor avermelhada e ao seu redor, onde há menos concentração de poluente, a cor fica amarelada. O interessante do DESCAR é que quanto maior for a concentração de poluentes, mais incisiva será essa cor. Vocês podem observar que esse centro avermelhado existe mais concentrações de poluentes. E ao seu redor, que está mais amarelado, essa concentração é bem menor. Então, quanto maior a concentração, se houvesse uma concentração ainda maior de poluentes nessa parte mais avermelhada, o programa por si só daria uma intensidade maior nessa cor. Por tudo que já vimos até agora, vocês devem ter notado que o DESCAR é um programa muito fácil de ser usado. É ideal para não especialistas e tem muitas vantagens, né? Ele gera mapas com as concentrações e níveis de poluentes, a altura desejada e o nível da superfície do mar. As apresentações podem ser exibidas através de linhas de concentrações constantes ou através de um gradiente de cores, como vimos no slide anterior. O cenário, o ambiente e os resultados podem ser impressos ou armazenados em arquivos. O software trabalha com o Google Maps. As imagens na tela podem ser exportadas como arquivos
BMP, que são facilmente utilizáveis em muitas aplicações com Word, Lotus e Adobe Photoshop. No caso de ter pouca informação a partir da fonte, o manual fornece dados como uma primeira abordagem para o estudo. Permite exportar os resultados para o Excel, que pode ser importada para um sistema de informações geográficas e ainda permite obter mapas em planos de computador. É importante frisar que o DSCAR não funciona como um captador de informação, ou seja, ele não calcula essas informações sozinho. É preciso que o usuário, a pessoa que estará usando o programa no momento, insira essas informações nele. Aí vocês vão pensar, então é um programa muito complicado de se usar. Não, pelo contrário, como foi dito antes, o programa é para ser usado por pessoas não especialistas. E nessa primeira aspas aqui de fontes, ele dá todas as informações necessárias para que ele possa fazer o cálculo desses poluentes. A gente vai dar uma viajada agora por cada item necessários para que o programa seja realmente utilizado. A gente pode ver aí que o primeiro item a ser inserido seria a velocidade de saída de poluentes, que nesse caso é por metros por segundo, né? As velocidades são normalmente em poucos metros por segundo, como por exemplo aí 0,7 metros por segundo. O segundo item a ser inserido no programa é a concentração de poluentes, que nesse caso é em gramas por metro cúbico, né? É uma concentração de contaminantes que queremos estudar. É expressa em gramas por metro cúbico. Nesse caso aí, 350 gramas por metro cúbico é um exemplo do esgoto. Em seguida, nós temos a altura de saída abaixo da superfície da água, que nesse caso é em metros. O fluxo de saída de poluentes, que é medido em metros cúbicos por segundo, que é a quantidade de poluentes que é coberto em um segundo. E o último dado a ser colhido é a densidade de líquidos poluentes, que é em quilogramas por metro cúbico. Nesse caso aí foi usado 998,2. Seria em quilômetros por metro cúbico. Quilogramas por metros cúbicos. Como o próprio nome já diz, é a densidade dos poluentes líquidos. Geralmente tem um valor semelhante ao valor da água pura, que é cerca de 1.000 quilogramas por metro cúbico, né? Aí você pergunta, esses dados são muito difíceis de serem colhidos? Não, pelo contrário, esses dados, necessariamente, os emissários submarinos têm que ter para que eles funcionem. Então, a gente só vai adequar os dados fornecidos pelos emissários submarinos no programa 10K, para facilitar a contabilidade da quantidade de poluentes na água. E por último, pelo menos nessa parte da fonte, é o tipo de saída. Se você selecionar o tipo de saída em direção à superfície, automaticamente o programa seleciona o ângulo de saída, que pode ser entre 0 e 360 graus. Nesse caso, se for em direção à superfície, será de 90 graus. E o comprimento do difusor, que é medido em metro e será de 1 metro. Isso não muda. Se você usar se você selecionar em direção à superfície, será exatamente a mesma coisa, independente da quantidade da velocidade de saída de poluentes, da concentração de poluentes, da altura de saída abaixo da superfície da água. Se esses dados mudarem, mas o tipo de saída for em direção à superfície, automaticamente o programa selecionará o ângulo de saída, que repito, será de 90 graus, e o comprimento do difusor, que será de 1 metro. Por outro lado, se você escolher o fluxo vertical à superfície, que seria o tipo A, e o fluxo paralelo à superfície, que seria o tipo B, a saída tipo A, o fluxo seria de 180 graus em direção à corrente a 90 graus, e a saída tipo B, o fluxo seria de 0 grau em direção à corrente 90 graus. Então, esses dados aí você teria que colocar no ângulo de saída. E o comprimento do difusor seria exatamente o mesmo, 1 metro. O que alteraria no tipo A e no tipo B
seria o ângulo de saída. Clicando no ícone corrente, ele se refere à corrente da água e à propriedade da água, quando a simulação de temperatura e direção. Aí clicando nele você vai ter que fornecer os dados de a densidade da água, que é medida em quilograma por metro cúbico, e a velocidade da corrente da água em metros por segundo. E a direção das correntes da água, que varia entre de 0 a 360 graus. Lembrando que o ícone corrente calcula o fluxo de água do ambiente. Lembrando que, como qualquer outro programa, como qualquer outro software, o DSK tem comandos básicos, comandos complementares, que servem para ajudar o usuário na utilização do programa. Um desses comandos seria o de cores de cálculo. Este comando é para mudar a cor das isolinhas, a cor dos picos e as cores das fontes. Você também pode alterar o tamanho da fonte, que varia entre 0 a 9. O tamanho o número das fontes, se você quer mais de uma fonte, a espessura de linhas, o número de isolinhas, tamanho da malha e o zoom. Você também pode alterar o zoom do programa. Bom, pessoal, encerramos por aqui nosso tutorial de como usar o DSK. Um software interessante, espero que também tenham gostado. Um abraço a todos e fiquem com Deus.